a todos vocês que nos acompanham. Eu sou Maga Prisca, do Terapias com Harmonia, e hoje a nossa conversa aqui é terapia de conhecimento. O nosso papo vai ser astrologia, cabala, terapia de alquimia através do conhecimento. Oráculo de Tote, atualizações para o mês de março de 2022. Nesse vídeo aqui, estou falando com todos e nós vamos ter a extensão desse vídeo para aqueles que adquiriram o Oráculo de Tote. Então, além de ter um aprofundamento, nós vamos ter também o trabalho com uma meditação dinâmica, com os arcanos regentes do mês de março de 2022. Então, pode ser que às vezes eu tropece aqui numa frase ou outra, aí eu corrijo, porque como sempre faço, os meus vídeos não costumam ter edição, a gente não fica refazendo nem cortando, vai direto numa reta só. Eu estou gravando aqui e vou falando com vocês conforme vou vendo no mapa e nos arcanos do tarô, e aí a gente vai conversando. Eu estou com o meu arsenal aqui, estou com o mapa de 2022 para nós aqui, estou também com os arcanos do tarô, que conforme a cabala são os regentes desde esse mês de março até 22 de abril, é esse o período de tempo que nós vamos tratar aqui, ok? Dessa data até 22 de abril. E na astrologia, eu vou falando ao longo dos meses o que é importante falar para cada mês, conforme os assuntos forem surgindo. Porque esse papo aqui é muito importante. E também porque ele é muito interessante. Porque você não vai receber informações assim, do que está acontecendo no mundo, quais são as previsões, não. Você vai receber informações de quais são os comandos evolutivos que estão vindo para a Terra e para nós, seres humanos, nessa caminhada. Aqueles que conseguem entender os comandos evolutivos e se situar nessa caminhada, nesta senda evolutiva, esse indivíduo tem muito mais chance de sucesso, de equilíbrio, de harmonia, de saúde, de prosperidade, porque ele está conseguindo caminhar respondendo a essas inspirações que estão vindo do alto. Por isso que é muito importante conhecer. A terapia do conhecimento é a terapia que mais nos ajuda no alcance da nossa paz, da nossa felicidade, da nossa saúde, de tudo, enfim. Então, vamos lá. Os arcanos desse mês do tarô. Os enamorados, eles vão nos acompanhar todos os meses, porque esse arcano, aliás, esse arcano é o arcano do ano de 2022, nos acompanha sempre. Então, o que está vindo de comando dos céus superiores para nós é: aprenda a fazer escolhas. E aí, nós temos o arcano que vai nos acompanhar nesse mês também, que é a sacerdotisa, tá bem? Esse arcano nos acompanha muito esse ano. Nós também temos que entender o que é que ela está nos dizendo. Outro arcano que vai nos acompanhar aqui, a lua. Aliás, esse arcano vem aqui do mesmo jeito que essa personagem, Hecate, que eu estou aqui usando o tarô mitológico. Acho que esse tarô é muito propício para falarmos aqui. E aqui nós temos a deusa Hecate, olhando para 3 lados ao mesmo tempo, para frente e para os lados, e vai ser muito interessante de entendermos neste momento por que isso. E aí nós temos
o que nós podemos manifestar, o poder de manifestação nesse mês de março até 22 de abril. Nós temos aqui conosco o arcano da imperatriz, não é? Nos conduzindo para que nós possamos conseguir alcançar, manifestar os nossos projetos, os nossos ideais, ter o poder de materializar isso. Como? O que pode nos ajudar? Nós temos esse poder nesse período conosco, até 22 de abril, mas nós vamos ter que saber como é que nós podemos lidar com esse arcano, a imperatriz. E por fim, fechando, né, o nosso jogo, nós temos aqui o eremita, não é? Esse arcano tão importante, que nos passa recados muito profundos, quando ele surge, nos ensinando a interiorizar para conseguir vencer. Então, numa sociedade onde cada vez menos nós estamos conseguindo interiorizar, seria interessante nós termos ferramentas que nos ajudem a fazer isso, porque ele está dizendo aqui, sem isso vai ficar difícil de você conseguir materializar o que você almeja. Então, nós vamos detalhar isso, né, nos próximos minutos, junto com o nosso mapa astrológico do ano. E nesse encontro aqui, eu vou falar algumas coisas que considero muito importantes dizer. Nos próximos meses, né, nós vamos ter um encontro a cada mês, né, para que nós falemos tudo que está se desdobrando e quais são as previsões e o que nós temos que, como nós podemos nos ajudar para que possamos, como diz a Cabala de Tote, possamos viver o melhor destino, não é? Porque o ano não desenha um destino para nós. Nós é que desenhamos o nosso destino se nós soubermos nos comportar de acordo com o que a nossa presença divina, os mundos superiores, estão nos pedindo, nos inspirando. Então, aqui eu vou falar algumas características muito interessantes do mapa astrológico do ano de 2022. Então, nós temos lá a mandala externa, que é a mandala dos signos, não é? Aí depois, nós temos as casas astrológicas, que são esses espaços assim, que estão ali em volta da mandala, e dentro desses espaços, que são as casas astrológicas, nós temos os planetas, não é? E ali no centro, esse círculo de dentro que tem esses vários riscos, o pessoal está colocando aqui para mim, né? Nesse centro, nós temos onde nós estamos localizados, né? O próprio planeta Terra, porque como vocês podem observar, o planeta Terra não está ali no meio de todos os outros planetas. Por que não? Porque nós estamos nele, ele é esse círculo do centro da mandala astrológica. Agora, vocês vão observar no mapa astrológico deste ano que nós temos aí dois signos interceptados. Eu vou ficar olhando aqui de vez em quando, tá bem? E vocês vão ficar olhando aqui na tela, não é? Nós temos interceptado o signo de Leão. E nós também temos interceptado o outro signo que está ali no lado oposto a ele, que é o signo de Aquário. Esses dois signos interceptados estão assim nos dizendo recados muito importantes que, para o nosso bem, seria interessante assimilarmos, não é? Quando signos estão interceptados, nós temos o significado de que o arquétipo deles, o poder deles, a inspiração que eles irradiam está presa. Nós vamos ficar
com dificuldade de acessar o poder daquele signo. Então, Leão interceptado, ele está ali na casa 2, mas ele está interceptado. A energia dele não está se manifestando. O que isso quer dizer? Leão é o nosso eu sou, o nosso ego, o nosso carisma, é a nossa autoridade pessoal. Então, nós estamos aí vindo numa caminhada onde a nossa vontade, a nossa escolha, o nosso ego, o que eu quero fazer, vem sendo assim, meio cerceado, né? Nós estamos vivendo um período, passando por uma experiência, onde nós estamos sendo cerceados no nosso modo de expressão, na expressão do nosso eu. Nós estamos vindo nos últimos anos, passando pela experiência de que você tem que fazer tal coisa, de que você tem que tomar tal coisa, de que você tem que fazer tal uso disso, de que você tem que usar tal coisa. Eu não vou falar os nomes, né? Não estou falando que isso é bom e nem ruim. Eu estou falando como maga e como astróloga, mas estou falando para que a gente reflita, não é? Então, está havendo assim, temos que tomar cuidado para que nessa nossa caminhada não fique assim, nós tendo que seguir comandos que estão fora de nós. Ao invés de nós aprendermos a seguir os comandos, não do nosso ego, mas da nossa inspiração interior, do nosso verdadeiro eu sou e da nossa vontade. Nós temos garantido das leis que foram sendo formatadas ao longo dos séculos por grandes juristas, grandes filósofos, grandes cientistas da sociedade, que foram colocando que os indivíduos, eles têm a soberania pessoal e que eles têm o direito de agir conforme a sua vontade, desde que isso não cause dano nem a ele mesmo, nem a outrem, né? Então, quando nós estamos nessa caminhada, esse leão interceptado aqui, nós temos que observar se estão existindo forças que estão nos anulando, nos impedindo. Por outro lado, esse leão, ele está interceptado, então ele não está ali manifestando o seu poder na casa 2. O que significa a casa 2? É a casa do conquistar, é a casa das finanças, da propriedade, dos seus ganhos, não é? Então é a casa do eu conquisto, do que eu consigo manifestar, materializar, né? O que eu consigo colocar a nível material. Nós vamos ter dificuldade aí nesse aspecto, se nós não encontrarmos essa comunhão com o nosso eu e não expressarmos, não refletirmos uma expressão autêntica de quem nós somos de fato. Porque o signo de Leão, ele é o nosso ego, é a nossa personalidade. E num aspecto superior, ele é o nosso eu sou superior. Então, nós estamos aqui vindo num período em que o nosso ego, as vontades da nossa personalidade foram cerceadas, né? Por inúmeras circunstâncias. E agora, essa experiência nos convida a encontrar a nossa verdadeira essência, o nosso verdadeiro eu, a nossa verdadeira face, e procurarmos nos manter fiéis a esse eu verdadeiro. Então, aquelas pessoas que têm que ser de diferentes formas em diferentes lugares, têm que expressar diferentes personalidades em diferentes lugares, para agradar a sociedade, quem manda, quem rege, essa pessoa
tem um comportamento assim, para ficar igualzinho pedem, porque ela não tem coragem de expressar quem ela é de fato, essas pessoas vão ter um pouquinho aí de sofrimento, porque nós vamos ter dificuldade na expressão do nosso eu, da nossa personalidade, mas a nível interno, nós não podemos nos corromper ao nível de nos anular o nosso eu, anular a nossa verdadeira essência, nem tampouco falsificar o nosso verdadeiro eu para agradar as circunstâncias. É claro que nós não podemos bater de frente, mas conosco mesmo nós teremos que manter a nossa fidelidade ao nosso verdadeiro eu. E a outra casa que está ali, é o outro signo, desculpa, sempre falo errado, como eu disse, eu não vou ficar arrumando vídeo não, tá bem? Sempre os meus vídeos são assim, numa reta só. Então, um outro signo que está interceptado é Aquário. É também bem interessante esse signo interceptado no ano de 2022. Ele está sofrendo as consequências, nós estamos sofrendo as consequências desse último período que estamos vivendo, onde nós fomos assim cerceados, né, impedidos, né, de nos expressar nas nossas verdadeiras, eu quero ir, eu quero vir, agora eu quero estar lá, não quero estar aqui, né, e não podia, você teve que aí estar agindo de acordo com o que as grandes instituições estavam colocando. Aquário, ele é o signo que nos inspira na ousadia, no olhar para o futuro, no olhar além. Ele é o signo que ele nos dá um calor, nos dá uma vontade de construir para mais para frente e também para encontrar coisas novas, diferentes, né? E esse signo da ousadia, do vanguardismo, do novo, ele está ali também interceptado. E isso também está gerando como consequência, e eu como terapeuta, e todos os meus amigos terapeutas, nós estamos percebendo muito isso, nós estamos vendo aí um resultado desse período que nós estivemos passando, que é a depressão, a apatia, o desencanto, a desestruturação. Isso está acontecendo. E Aquário, ele nos ajudaria muito nisso, nos inspirando, nos ajudando a ter aquele anseio do novo e trabalhar por esse novo, em nós, fora de nós, na nossa vida, mas ele está interceptado. É como se um recado, né, que o universo está dando para nós, habitantes do planeta Terra, habitantes do Brasil e das nações, onde eles nos dizem, não deixe morrer a sua ousadia, não deixe morrer a sua sede do novo, de se renovar e de renovar a sua vida. Não permita que forças caóticas impeçam, anulem, tirem isso de você. Agora, como vocês podem observar, nós temos planetas maravilhosos na casa ali, na casa 8, que é onde Aquário está, não é? E isso também vai ser, assim, uma receita de sucesso, se nós atentarmos para viver as qualidades e os arquétipos destes planetas. Na casa 2, onde Leão está interceptado, nós não temos ali nenhum planeta. Mas na casa 8, nós temos ali Saturno, nós temos Marte, nós temos Vênus e nós temos Plutão, maravilhosos planetas. Inclusive, 2 que estão nessa casa 8,
eles são os regentes desta casa mesmo. Então, eles estão dando muita força para essa casa. Então, nós temos aí o regente da casa 8 pela astrologia moderna, que é Plutão, não é? E temos o antigo regente desta casa, antes de Plutão ser descoberto pelos astrônomos, o antigo regente dessa casa era Marte. Ele tem tudo a ver com essa casa também. E ele também está na casa 8. Então, é uma casa, a casa 8 é a casa onde nós aprendemos a trabalhar com o poder da transformação. Eu me renovo, eu tenho capacidade para me renovar, eu tenho capacidade para entrar numa depressão e sair dela completamente transformado, muito melhor do que eu entrei. E isso pode acontecer com todos nós, se nós soubermos trabalhar com os arquétipos deste planeta, não é? Marte é o guerreiro, é aquele que não se submete, ele vai buscar recursos para conseguir o que ele quer, não é? E nós temos Saturno aí. Saturno é o regente deste grande ciclo no qual estamos vivendo, esse grande ciclo astrológico. Para todos vocês que sempre adquirem o oráculo de Thoth conosco, todos os anos, nós estamos vindo entregando para vocês cada vez mais trabalhos com o regente Saturno. Maravilhoso. Ele está aqui nessa casa 8, onde Aquário está interceptado. E Saturno está nos dizendo assim: eu te dou poder, eu te dou meios para que você seja responsável pelo seu destino e para que você consiga resgatar o seu dom de ousadia. Porque mais do que nunca, pessoal, a ousadia vai ser muito necessária. Mais do que nunca, nós vamos ter que estar assim, com o nosso coração aberto, a nossa mente aberta, para receber o novo que vem por aí. Porque é novo mesmo, é diferente mesmo. Aquário está interceptado aqui no planeta, porque como existem, nos dizendo que existem forças que querem coibir a nossa ousadia e que não querem que nós tenhamos a visão para o novo, não é? Mas, do ponto de vista superior, isso não vai ser barrado, porque os planetas que estão nesta casa, onde Aquário não está entregando a sua energia, eles vão trabalhar. Estes planetas vão trabalhar e vão garantir para que o novo se manifeste na nossa vida. A vanguarda, a tecnologia superior, tudo isso vai acontecer. E na extensão desse vídeo, eu vou explicar o que é que tem por aí, o que é que já está surgindo. E que nós vemos aqui Leão interceptado na casa 2, voltando para eu explicar. Leão também significa aqui os poderes estabelecidos. Tudo que na nossa sociedade tem poder, tudo que na nossa sociedade consegue se impor. Então, eu estou falando de grandes empresas estabelecidas, das grandes lideranças mundiais que sempre conseguiram se colocar, sempre conseguiram fazer prevalecer as suas ideias, os seus comandos, os seus produtos, as suas notícias. Tudo isso esse ano corre o risco aí de balangar, porque isso também vai ficar meio que aprisionado. E por que talvez aconteça isso? Porque nós vamos ser convidados a encontrar o comando não mais que venha de fora para que nós possamos seguir, mas os nossos comandos. Porque aí vou dizer, Mercúrio, o regente do ano, a inteligência, ele é o próprio Thoth, né? A gente fala do oráculo de Thoth, Mercúrio é o próprio Thoth. Ele é o Thoth, ele é o Hermes, não é? E ele é Mercúrio. Ele é todos esses caras aí que é tudo, são nomes diferentes para
o mesmo ser dito da mitologia, não é? Mas o que Mercúrio é? A inteligência, a sagacidade, o poder de ir e vir, de ir para frequentar a alta sociedade, mas também frequentar lugares, becos, ruelas, e com o mesmo traquejo, a mesma inteligência. Mercúrio é aquele cara que olha e vê, ninguém engana. Então, por que talvez que Leão, esses grandes poderes, como eu disse agora há pouco, estão mais aprisionados? Porque nós estamos recebendo uma inspiração do alto para que nós possamos desenvolver a nossa capacidade de olhar e ver, de perceber, de entender o alcance mais profundo das coisas. Mercúrio, Hermes, é aquele deus que tem asinhas nos pés e que tanto entra no Olimpo para falar com os deuses superiores e com os Zeus, como também ele vai para o reino dos ínferos, falar com o deus Hades, que é o deus dos infernos. E Mercúrio, ele fica bacaninha nesses dois lugares, não é? O que isso significa? Que nós temos que aprender a enxergar no escuro e ver a realidade. E aprender a enxergar no claro e também sentir a realidade. Mercúrio, ele é sagaz, ele é esperto, ele é inteligente. Mercúrio não é aquela pessoa que fica ouvindo tudo, recebendo informação e fala, ah, tá, então é assim. Mercúrio fica assim, ele fica refletindo, olhando a pessoa que está falando, a empresa que está falando, a propaganda que está falando, e ele fica refletindo, ele fica ponderando, ele é a inteligência, ele é a análise, ele é a crítica. Então, nós aqui temos... Por que ele é tudo isso esse ano? Porque ele está na casa de peixes, na casa de um signo de espiritualidade, e ele está na casa 9. Uma casa que olha para o alto, são os seres que olham para cima, que enxergam longe, que buscam coisas superiores. Mercúrio, o regente deste ano, está na casa de peixes. Desculpe, no signo de peixes e na casa 9 de Sagitário. Revolução da consciência. Nós estamos sendo chamados para que paremos de receber informações e as aceitemos como elas nos vêm. Passemos a refletir em tudo que ouvimos, em tudo que vemos. Nós estamos sendo convidados para que sejamos sagazes, como Mercúrio, como Hermes, como Tote nos ensinaram a ser. Sagacidade, ter a mente voltada para planos superiores, para a espiritualidade. É isso que garantirá o sucesso, a manifestação, a prosperidade da nossa vida nesse ano de 2022. Para todos vocês que adquiriram o oráculo de Tote, eu vou agora fazer a extensão desse vídeo e nós vamos aprofundar esses temas de uma forma prática, tá bem? Para todos nós, para todos vocês que já receberam as previsões do seu ano, a cabala do seu ano de 2022, eu vou poder passar para vocês informações que estão agora aparecendo aqui nesse nosso período do planeta Terra e aprofundar essas aqui, astrológicas e cabalistas, tá bem? Já já você também vai nos encontrar novamente na extensão desse vídeo, para você que adquiriu o oráculo de Tote. Até mais!